A justiça de Deus e a justiça dos homens. Quanta injustiça nós temos nesse mundo, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. E agora Gade, o profeta de Deus, vai advertir a Davi, um mensageiro que trabalhava para Davi, um profeta que trabalhava junto a Davi, fazendo a ponte entre Deus e o rei de todo Israel. Mas o pecado permeou Davi, e o fruto, a consequência, o juízo veio em forma de 3 escolhas. E o verso está em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 12, última parte, e 13. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, disse Gade. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair na mão dos homens. Aqui fica bem claro que o homem que andou segundo o coração de Deus, o próprio Davi, reflete e diz depois de ter as opções reveladas, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia. É grande a angústia e é grande também a misericórdia do Senhor. Essa é a justiça de Deus. Aquele que disse que o salário do pecado é a morte e que todos pecamos, portanto estamos destituídos da glória de Deus, nos alcançou com sua graça, mais do que a glória, agora ele nos transforma novamente à sua imagem e semelhança. Devolve a nós a sua glória através da morte de Jesus, que morreu em nosso lugar. Veja, Salmos capítulo 24, verso 1. Aqui lemos a seguinte mensagem ainda de Davi. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então nós temos a terra como sendo de Deus, porque foi ele quem criou a terra. Mas o homem também não é de Deus, não foi ele também quem criou o homem? Gênesis capítulo 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Aqui não falou domine o homem sobre o homem. Pelo contrário, é a literatura quem diz que o homem é o lobo do próprio homem. É ele que usa da sua injustiça para submeter, subjugar o seu semelhante. Esquecemos de que todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é dele a terra e que ele nos deu o domínio para dominar, não tiranizar a todos o planeta, os animais e as plantas, usufruir desse planeta, mas não nos deu autorização para tiranizar, muito menos dominar sobre os homens. O homem é a imagem e semelhança de Deus e tem a liberdade, o domínio. É para isso que Jesus veio morrer na cruz, para devolver para mim e para você a liberdade de escolha. Mateus capítulo 22, 37 a 40. Respondeu Jesus, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ame, portanto, a Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso ame também ao seu semelhante, ao meu semelhante, disse Deus. Aquele que foi feito à minha imagem e semelhança, não discrimine. O racismo, o pobre, o inferior, aquela pessoa desprovida de uma maior capacidade de inteligência, aquele que não conseguiu galgar as alturas segundo a sua própria nobreza, conforme o seu olhar, conforme a sua percepção. Ele é discriminado e é diminuído e colocado num patamar inferior. E assim, você e eu estamos colocando a nós mesmos no lugar de superioridade, como se fôssemos deuses, na verdade, demônios, a condenar aqueles que estão no pecado como nós, aqueles que estão à nossa semelhança, feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque nós todos somos tão pequeninos diante do imenso Deus do qual fomos feitos semelhantes. Não temos do que nos ufanar, e foi Satanás quem nos céus
Engrandeceu-se por suas joias, por sua beleza, por suas pedras afogueadas, e disse: subirei às alturas, às mais altas alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus, porque se achou melhor que os outros. Julgou os anjos e atraiu para si um séquito deles. É assim, as pessoas se acostumam com o ser discriminadas e acabam sofrendo, discriminando, vivendo com o que sobra daquele que vive na opulência. Todas essas coisas, Deus tem preparado um juízo, uma justiça, que é diferente da justiça do homem. Porque a justiça do homem no direito civil é dar a quem tem direito, dar aquilo que a pessoa tem direito. Na justiça criminal é punitiva, ela é um ato do Estado para punir, para castigar aquele que cometeu o crime, mas também um processo pedagógico. Portanto, é punitivo pedagógico. Essa é a justiça humana. Ela é retributiva, retaliativa e tenta fazer com que os outros fiquem iguais a nós, muitas vezes punindo pessoas por um senso comum equivocado. Bom, mas não é o tema de hoje. Vamos para Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes nos seus caminhos os que têm fome e sede de justiça, porque Deus vai prover essa satisfação. De que forma? Nos transformando novamente o rosto de Jesus na terra, a imagem e semelhança de Jesus. Quando ficamos parecidos com Ele, nós somos a própria expressão da justiça, porque ficamos com muito mais do que aquilo que as leis civis e penais emprestam como forma de justiça. Veja, a justiça de Deus é diferente da dos homens, e nós temos que praticar as obras de justiça de Jesus, mais e além do que a lei determina. Obedecemos às leis, mas vamos além, passos além, não só um passo, não só um degrau. Subimos uma escada porque o nosso rumo é o céu. O nosso sossego é estar com a imagem de Deus sobre nós. Aqui então confortamos-nos por estarmos revestidos novamente pela glória de Deus que perdemos lá no Éden com o pecado. Nus estávamos no paraíso, fomos descobertos nus pelo pecado, mas a glória de Deus volta a nos cobrir. Mateus 25, verso 38. Em Mateus capítulo 25, verso 38, nós lemos: Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. E no 41 a 43, Mateus aliás, eu li, desculpe, o 26. Vamos ler o 25, verso 38. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitados de roupas e te vestimos? Aqui a justiça de Deus vai se mostrando como a caridade, a mesma palavra usada na Bíblia para amor. Amor, caridade são sinônimos. Então, no verso 38, nós vemos aqui as pessoas olhando para Jesus. Do verso 41 a 43, lemos ontem, e repito agora: então ele lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, repito, o fogo eterno foi preparado não para você, não para mim, mas para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Deus providenciou fartura de alimentos. Na terra nós temos muito mais alimentos do que nós precisamos para alimentar as pessoas. Acontece que as pessoas condensam os alimentos. De 10 litros de leite fazem 1 quilo de queijo. De 8 litros de leite põe açúcar, uma concentração de cana e uma concentração de leite para fazer o leite condensado. O leite em pó, os alimentos concentrados que criam nos seres humanos o triglicerídeos, o diabetes, o colesterol, a gordura, a obesidade, enquanto que outros vivem o raquitismo, porque alguns se apropriaram de uma maneira muito egoísta daquilo que Deus providenciou para alimento para todos. O resultado: uma boa parte dos alimentos, mais da metade, se perde no caminho da boca do faminto e da boca do opulento, do rico. Se perde ainda no campo, quando os ratos comem.
se perde nos celeiros porque apodrece, ali cria bolor, cria fungo. A grande colheita da bênção de Deus na terra vai se perdendo pela ganância humana. Ai dos que acumulam em celeiros, disse Jesus, se referindo aos nossos tempos, os últimos dias na terra. Deuteronômio traçava leis para o povo de Israel. Essas leis, ainda do tempo de Italião, ainda do tempo de Moisés, contemporâneos, elas vão mostrar ao mundo algo mais e melhor do que as leis daqueles tempos, onde os vencedores punham anzóis ao queixo dos seus súditos e os levavam como escravos. Neste contemporâneo mundo, naquela época, surge uma lei estranha, completamente fora da cogitação do homem para a compreensão do amor de Deus. Veja, Deuteronômio capítulo 24, versos 10 a 15. Aqui, falando das leis, quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre para a casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva o manto ao pôr do sol para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça perante o Senhor seu Deus. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa de suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é o necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Bom, agora nós vamos compreendendo mais sobre a justiça divina, a justiça de Deus, que vai além daquilo que o homem entende como justiça. Vamos fazer um paralelo aqui interessante entre os pais dos fundamentos do nosso direito hoje. O nosso direito veio do direito romano, o direito romano veio do Código Italião, de Hammurabi, e ali também de Moisés, ou seja, da boca de Deus. Vamos ver se isso procede? Vamos ler novamente e comparando com a legislação brasileira, o capítulo 24 de Deuteronômio, no verso 10. Quem acha que a Bíblia é um livro só de fantasias, de contos, ou que não tem proveito, está perdendo tempo. Olha a legislação aqui, os fundamentos do direito, as fontes do direito, tanto históricas como de legislações de outros países, no direito comparado. Nós temos aqui a fonte do nosso direito. Perceba, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe ofereceu como penhor. Então, aqui nós temos o arbítrio das próprias razões, o Código Penal, artigo 345. A pessoa que vai fazer uma cobrança entra na casa e toma posse de coisas móveis daquela pessoa que deve. Ele está usando de força, mano militar, ele está acima, se pondo acima da lei e exercendo um direito seu, o direito de cobrar, mas da forma equivocada. A isso nós chamamos arbítrio das próprias razões. Se a pena pode variar ali de até 30 dias de detenção ou multa, e ainda responde pelos danos ou pela violência causada. O que quer dizer que esse artigo ainda pode ser combinado com o artigo 163, o dano que ele causou ao fazer o arrombamento, algum dano na fazer a expropriação, e mais ainda, eles podem ainda fazer o crime da invasão de domicílio, que é o artigo 150 do Código Penal. Num parágrafozinho tão pequenininho, tanta informação sobre leis, sobre história, sobre conduta ética, moral e cristã, direito melhor que o dos homens é o que vem de Deus. Bom, vamos ler o que diz Tiago, lá no capítulo 1, verso 27. Eu ainda gostaria de fazer um pequeno comentário sobre essa legislação, referindo-se ao texto da lei. Veja aqui, o artigo 345 também se equipara ali com a garantia do penhor no Código Civil, 1225, oitavo. É um penhor dado em garantia da dívida. Aqui no texto bíblico é mais equivalente ao 1431, que é o pagamento através da penhora. A pessoa não paga e o penhor vai embora, paga a dívida, aquilo que ele deu em garantia. E a Bíblia estava falando da coberta. O pobre deu a sua própria coberta em penhor, a sua vestimenta. E aí Deus diz,
fique com o bem, mas devolva para que ele possa dormir e lembrar de te abençoar em vez de reclamar com Deus. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfação de pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permita, pena, detenção de 15 a 30 dias. Um mês. Ou multa além da pena correspondente à violência. Esse é o texto da nossa lei e já explicamos antes como que funciona essa sistemática da aplicação de artigos dos 150 cumulativos, 163, o dano e assim por diante. Mas Tiago vai nos dar um exemplo de uma legislação melhor, uma legislação que vai além da própria lei dada ali em Deuteronômio, porque ela fala como Tiago ali, um dos discípulos de Jesus, parente, veja o que ele diz. Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A ganância, não se deixe corromper pelo mundo. Cuide das viúvas e dos órfãos. Isso é a verdadeira adoração. A palavra religião usada aqui também se reflete ao original dizendo a adoração. Se você adora a Deus, se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está em ti a verdade, é o que disse Jesus e reforça Paulo. Portanto, nós precisamos exteriorizar a justiça de Deus, que é um ato de amor. Ele colocou na terra filhos seus, o povo de Israel, agora todos nós como seus embaixadores, nós que somos filhos semelhantes ao Pai, amamos aos filhos do Pai, aos nossos semelhantes, aqueles que foram feitos semelhantes ao nosso Pai, a imagem de Deus os criou. Por isso, amamos a Deus a quem não vemos, quando amamos o nosso semelhante a quem vemos. O contrário não é uma premissa verdadeira. Tiago 2, versos 1 a 13, e vamos com isso terminar o nosso programa com essa mensagem poderosa, muito fortificante da nossa fé e da graça. Tiago 2, versos 1 a 13. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, noutra tradução esfarrapadas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Aqui me lembro, Jesus não nasceu rico nesse mundo, nasceu numa manjedoura. O seu Pai, o nosso Deus, ele escolheu uma vida dentro da simplicidade, da humildade. Aquele que era o Rei do Universo, nosso Jesus, o Criador, mantenedor, aquele que era adorado por anjos e por seres de todos os mundos. Ele se vestiu dos trapos e na manjedoura não havia lugar para ele no seu nascimento. Maria e José, procurando, foram encontrar num estábulo um lugar para o nascimento do Rei do Universo. Ali o menino nasceu pobre, viveu como um trabalhador marceneiro. Aprendeu com a mãe, a Virgem Maria, a nossa santa mulher, aquela que foi escolhida, separada por Deus para criar o nosso Jesus. Esta mulher traduziu os ensinos da palavra de Deus, ensinou a fazer a vontade do Pai. Ali os mandamentos de Deus foram ensinados. Por isso que Jesus ensinava também a reproduzir os mandamentos, os 10 mandamentos, o ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas aqui continua o nosso verso. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são ricos que oprimem vocês? Não são os ricos que colocam vocês na justiça, veja? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Quem é que vai perseguir os crentes na história? Herodes, Pilatos, os chefes da igreja ali estavam então
Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, os líderes supremos, os ricos foram os opressores. Assim também conosco. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada em Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecados, serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. De que lei Jesus está falando aqui no Novo Testamento? O irmão de Jesus, os discípulos de Jesus, Tiago, que aprendeu diretamente da fonte. 3 anos e meio com Jesus e agora profetiza e repete os atos de Jesus, falando especificamente dos 10 mandamentos, citando como exemplo o matar e citando ainda também o adulterar, repetindo, portanto, o 7º e 8º mandamento da lei de Deus. Não comete assassinato, torna-se agressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei da aliança, a lei do nosso Senhor. Os 10 mandamentos e todos os seus ensinamentos da Bíblia são para a nossa liberdade, para voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus, pararmos de discriminar racismos, preconceitos. Crentes que têm preconceito, homofobia, estão errados. Nós somos homofóbicos ao pecado. Cristo não é homofóbico ao pecador. Ele não é divinofóbico ao pecador. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas ele fez a ponte. Jesus Cristo veio buscar o pecador. Não para viver no pecado, para ser transformado com a sua glória, pela sua graça, pela sua majestade, conforme a sua imagem e semelhança. Falem e ajam, diz o verso 12 do capítulo 2 de Tiago. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ela triunfa, ela é soberana. A misericórdia é a expressão maior da justiça de Deus. É por isso que nós ainda estamos vivos, porque quando ele disse certamente morrerás, ele já tinha o plano de enviar Jesus e a promessa, o penhor de Jesus na cruz foi pago por mim e por você. Isso é uma maravilha de compreendermos um tão grande amor. E agora vamos orar para esse nosso Pai. Eu te convido. Senhor Deus, nós estudamos a Tua Palavra e ficamos felizes com as mensagens. Mas, por favor, Senhor, manda Teu Santo Espírito para transformar, circuncidar esse nosso coração egoísta que pensa em si mesmo e que negligencia o cuidado com os nossos irmãos, que discrimina. Nós somos míopes ao ver as necessidades dos outros e achamos muito grandes as nossas necessidades, pedimos muitas coisas ao Senhor, esquecemos de agradecer. Agora, agradeço, peço Teu Santo Espírito para dirigir a nossa vida, mas especialmente, Senhor, aqui estão as pessoas assistindo esse programa com vontade de saber mais sobre a Tua Palavra. Dá-nos esse ensinamento para que possamos progredir e voltar à sua imagem e semelhança e refletir essa imagem e semelhança a um mundo que o aguarda. Portanto, repito, abençoa os que estão ouvindo e participando em nome de Jesus. Amém. Vem Entende todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, mas não esqueça de tocar o sininho. Mas lembre-se, ame o seu irmão, compartilhe com ele as mensagens de Deus. Nós estamos juntos no Vem Entende todos os dias. Que Deus te abençoe e muito, viu?